Chegamos com tudo para a terceira temporada do Puta Pod. E aqui a gente já tá quente, com histórias que inspiram e aquecem a mente. E é com essa frase que iniciamos mais um episódio do Puta Pod. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos que ele, Daniel de Almeida. Na segunda temporada eu fui intimado para que ele estivesse aqui. E hoje ele está aqui, vai entregar e vai abrir com chave de ouro essa terceira temporada. O Daniel é professor, formado em arte também, né? Formado como pedagogo e professor especialista em educação especial. É isso mesmo, Daniel? Exatamente. Tenho essa bagagem aí na educação e hoje eu tô aqui ansioso para saber o que vocês querem de mim. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Então... A gata não tá dizendo fazer uma pedagogia, já tá coloque lá mais uns 4 negócios. Exatamente. Hoje a nossa mesa tá recheada de professor. E uma mesa nova, né, gente? Vale, eu dentro. O que vocês estão achando da casa nova? Casinha nova, olha aqui, ó. Um black, um degradezinho. Que saudade que eu tava de vocês, meninas. Ai, como é falso. Ai, Mentira, a gente ficou verdade. junto o tempo todo. Ela brigou tanto comigo essas férias. Vocês acompanharam nossas aventuras no Rio, vocês acompanharam a gente no Carnaval. E agora a gente tá oficialmente na Casa Nova, numa temporada nova. E a gente espera que vocês continuem aí do outro lado, seguindo, nos acompanhando, curtindo, compartilhando, porque a gente conta muito com vocês. Exatamente. Né? E aí o convidado vai falar um pouquinho sobre quem é você, de onde você veio, contar pra galera. Nossas preliminares. Nossas preliminares, né? A gente vai ter vinheta, amiga? Ai, não sei, né, se o Gostoso botou ali na televisão, né? Gente, Viu, tá gostoso? numa luta aqui. O John tá apaixonado pelo homem da câmera. Ai, gente, eu gosto da resenha, mas quem sabe, né? Vou de moto. Vai entrar a vinheta? Preliminares? Ai, que babado. Começou a confusão. Gente, um minutinho só. Programa de estreia. Não pode faltar o chopp da Fábrica 1 pra vocês. Ai, por favor, chopp, vamos beber, gente! amigo. Eu tô Ó, nós emocionada, vencemos, cara. Vencemos. Ó, a Fábrica 1 aqui mandando chopp pra gente aqui no Puta Pod. Se vocês lembram, a cervejaria Fábrica 1 de Cervejaria Premium estava lá também no Carnaval. A gente encheu a nossa caneca, né, meninas? Exatamente, ó. E pra molhar as palavras, nada Exato. mais que o chopinho, né? Fábrica 1 aqui, representando a nossa estreia, né, Que gente? delícia pra dar uma animada. Aquele grauzinho gostoso. Ai, olha que delícia. Frutas vermelhas, amigo? Vermelhas. Ô, Daniel, você gosta de chopp? Claro, com certeza. Daniel, a gente vai evitar um pouquinho. Acho que vai deixar um pouquinho a nossa conversa um pouco mais quente. né? Exatamente. Essa é a ideia. Fábrica 1, muito obrigado. Sempre que possível, tô pronta pra mamar. Pode mandar. Mamar o quê, bicho? Aqui é chopp, tá louca? Então, mamar, Nossa, beber, Mamar é assim, o amor. chopinho. Tem que estar confundindo com a sorveteria, Ai, meu amiga. Deus do céu, olha lá. Maluca, hein? Vamos ó. fazer um brinde, né, Vamos gente? fazer um brinde, Vamos fazer ó. um brinde. Um brinde. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer um brinde à terceira temporada e a nossa Isso, primeira temporada chopp aqui da na Aura Studios, fechou? Fechou. Lá. Um brinde. Cheers! Saúde, Saúde, safada! Sucesso, né? Que eu quero sucesso, quero dinheiro, gente. Cadê? Nossa, que delícia! Gostou? Nossa, que gostoso. Muito bom. Nossa, eu confesso que quando falou frutas vermelhas eu fiquei com assim, será? Mas, bicho, é muito bom, arrasou. Super diferente, nunca tinha provado. Uma delícia. Eu, Bom. capricorniana que sou, já tô puta, que o Vicachel pegou mais ali, ó. O meu já tá acabando. Eu achei que ia dar pra todo mundo, aí eu vi que tava acabando. Nada. Isso, gente. Ai, eu reparei. Tem mais, daqui a pouco você pega ali, tá, querida? Tá Vamos lá, vamos começar então esse Vamos, puta vai. pod do caramba. Tá louca? Vamos lá então, você, safada, que foi convidada. Me conta tudo, não esconda nada. Quem é você? Vai, pombageira. Então, eu sou o Daniel Cristiano, né? Eu sou natural daqui de Bauru. Depois eu fui embora para Sorocaba. Uma parte da minha juventude estive lá e... Dívidas, né, amiga? Foi embora, né? Não, eu fugi mesmo Dos machos. dos perrengues, dos machos, não. Naquela época eu fugia dos machos, né? Eu tava escondida dentro de uma igreja evangélica. Nossa, cara, deu um salto temporal aí, calma. Calma, Como assim? calma. Vai devagar, que eu vamos já me perdi aqui. Na verdade, é assim, né? Eu sempre fui... Mulher. Sempre fui mulher. Mas naquela época era difícil pra mim. Então eu me enfiei na Ô, Daniel, minha... mas quando você fala de época, me dá tempo. Tipo assim, com que idade você mudou, com que idade você ficou preso e tal? Tá, na verdade, assim, desde pequenininho eu já me entendia, né? Entendia a questão da minha sexualidade. Só que não me era aceitável, não aceitava. Eu me enfiei desde muito pequenininho dentro da igreja. E ali eu passei
a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, né? Que eu achava que era algo que ia me fazer bem, né? E quando eu fui crescendo, aí eu comecei... E qual foi o start, Comecei- assim, que você entendeu que não é a mudança, que não era aquilo, que você começou a se aceitar, que você de fato saiu da igreja, você ainda frequenta? Como que foi essa mudança de chave na sua cabeça? Olha, demorou muito para eu ter essa consciência, né? Porque quando você frequenta uma igreja, né? E assim, eles colocam na sua cabeça, né, que você tá em pecado, que você vai pro inferno, então a gente carrega toda aquela culpa e isso te mantém ali, o medo te mantém ali, né? Sim. E eu tinha aquilo ali como ensino desde o início. Não foi a minha família, não foi ninguém assim que me levou para a igreja evangélica, né? Assim, o próprio também, a própria sociedade, na verdade, que não é aceitável hoje, até hoje, né? Naquela época ainda, porque hoje eu tenho 39 anos. Então, naquela época era muito mais difícil. Então, assim, eu vi como uma solução eu me enfiar dentro da igreja e eu ficava ali tentando, né? Me libertar. Fez várias campanhas para se libertar. Várias campanhas, eu dei dinheiro, fiz propósito, subi monte. Casou com mulher? Eu fiz muita loucura. A última coisa que eu fiz foi casar. Isso com quantos anos, Dani? Olha, eu casei, eu tinha mais ou menos 27 anos quando eu casei. E aí, vocês ficaram quanto tempo, os casados? Eu fiquei 2 anos de casado, né? Aí eu percebi que eu já tinha feito tudo, né? Sabe, no tempo que eu estava na igreja, então eu colocava esse sentimento que eu tinha, eu colocava como se ele ficasse aqui do lado, né? E ele me incomodava, ele estava ali o tempo todo, mas eu queria fazer de conta que ele não estava ali, né? Porque para mim era muito pesado, né? Então, assim, a última situação mesmo, assim, foi casar. Eu falei assim, bom, já fiz de tudo, né? Só não casei. De repente, se eu casar, tiver um filho e ter uma família, né? Isso passa. Isso. Mas, assim, não foi nada, assim, que eu planejei, assim. O próprio peso, assim, né, da religião fez com que eu trilhasse esse caminho, né? Então eu casei, fiquei aproximadamente 2 anos casado. Foi aí que eu entendi que não era aquilo que ia fazer com que aquele sentimento saísse de mim. Eu tinha tido experiências depois que teve momentos que eu saí da igreja, fiquei oscilando assim, tinha tido experiência já, né? Com homens, enfim, né? A gente vai saber disso daqui a pouco. Exatamente. Mas assim, foi aquele start assim que eu falei assim, não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, alguma coisa está errada. Eu gosto de Amigo- saber também sobre a relação da família, né? Porque a família, a gente sabe quando tem esse lance de ser gay, de aceitação. Como é que foi nesse ambiente familiar? Como é que foi isso pra você? Na verdade, assim, eu nunca tive preocupação em relação à minha família. Até porque, assim, eu cresci num contexto de um lar totalmente desestruturado. Meu pai, ele era alcoólatra, ele era muito agressivo, batia muito na minha mãe. Eu tenho essas imagens ainda aqui na minha mente. Depois que a minha mãe separou dele, né, fugida naquela época, aí minha mãe... Fomos morar numa casa, a gente era muito pobre, tinha uma vida muito difícil, pedia nas casas para comer e não tinha nada, assim, era um período assim de muita miséria. A nossa casa era pior, era uma casa de um cômodo e um banheiro pro lado de fora. Então, assim, hoje as coisas que eu tenho, assim, eu nunca imaginei, porque para mim era muito distante tudo isso, né? E depois minha mãe casou com meu padrasto, ele tinha também os mesmos defeitos que o meu pai, né? E aí foi quando eu resolvi ir embora de casa. Saí de casa com 14 anos e fui para Sorocaba para morar com uma avó minha, porque eu sabia que ela tinha uma condição boa, né? E isso devido a uma tia que tem formação na área da educação também. E por conta dela, essa avó minha tinha. E eu vi como uma saída ir para lá. Então, quando eu chego lá em Sorocaba, eu me deparo com uma situação assim totalmente diferente, né? O meu pai já tinha uma outra família, tinha uma outra esposa. E ele ainda bebia, às vezes. E eu fui morar com essa avó e ela me fazia praticamente de empregado dela. Então eu tinha aquele... Algumas coisas assim me emocionam lembrar, porque mexe às vezes na ferida da gente, né?
Então, assim, foi uma saída que eu tive. Naquela época eu tinha 14 anos e eu fui para Sorocaba sem nada. E fiquei na casa dessa avó, só limpava, às vezes ela dava almoço, não dava janta. E ela não me tratava como se fosse como um neto dela, isso. E aí o meu pai vinha, chegava lá às vezes, né? E eu não tinha coragem de falar isso, né? Porque a minha avó era nortista e eles, ao menos com a mãe, assim, eles tinham um respeito, assim, né? Muito grande, assim. Mas aí eu cheguei e falei pro meu pai, olha, aqui não quero ficar, né? E não tem como eu ficar com você. E fui morar com meu pai. E com a minha madrasta, ela tinha 2 filhos, né? Só que o meu pai ainda bebia, quer dizer, aquele sofrimento que a gente vivia, ainda ele continuou, né? E aí eu me enfiei ainda mais dentro da igreja, porque ali era um contexto de um lar que era evangélico. Eu já tinha essa busca antes, né? Sozinho mesmo, né? Aqui em Bauru, né? E aí eu me enfiei dentro de uma igreja, né, que é uma igreja que muito odiada por muita gente hoje, né, que ela visa muito a questão do dinheiro, tudo. Universal, amiga? Eu tava tentando não dar falar. nomes, a bichinha vai só. Exatamente. Então era essa igreja mesmo. Isso. E cresci e eu passei, hoje eu digo que eu perdi a minha juventude ali. Porque eu me sentia muito culpado. Então eu lavava o banheiro, eu limpava o salão da igreja, eu só ficava ali dentro da igreja. Porque também era uma forma que eu achava que ia me manter distante dali, da questão da minha sexualidade. E eu sofri muito, assim, para mim foi muito doloroso, porque embora você tá ali, né, participando das coisas, parece que assim, você ser gay, o seu jeito, os seus trejeitos ali, entendeu? Você não é visto, assim, parece que é o tempo todo uma dúvida, assim, sabe? E eu queria muito, na época, ser obreiro dessa igreja. E depois eu consegui ser obreiro, assim, com muito sacrifício, porque eu era o último, pensa pra você ver. Em tudo que as outras pessoas iam, eles davam os cargos lá, pra mim não, assim, porque eu tinha o jeitinho de viadinho, né? E aí eu tinha que provar muito mais, exatamente, isso mesmo. E aí eu achava que da porta pra dentro daquilo era tudo lindo, maravilhoso, né? E aí depois que eu consegui entrar mais a fundo nesse cargo de obreiro, aí que foi que eu me decepcionei, que eu vi que realmente não tinha nada daquilo que a gente pensava que era santo, tudo. E assim, eu fazia muita loucura, viu, Alex? Porque era uma empresa, né, amigo? Era uma empresa, na verdade, o que visava ali não era ajudar realmente as pessoas, né? O que visava ali realmente era o lucro mesmo, né? Até os pastores, eles eram reconhecidos pelo tanto de oferta, de metas que eles arrecadavam ali, né? E ali eles faziam praticamente de um empregado deles, né? Já tinha que servi-los, né? E os pastores ali eram vistos como se fosse um deus e a gente tinha que tratá-los eles muito bem. Aí se você proferisse alguma palavra que não era de acordo com o que eles gostariam, né? Daniel, eu queria fazer um salto no tempo rapidinho, antes da gente seguir, porque eu queria saber, tipo assim, pela sua fala, é muita coisa, é muita camada, é muito trauma. Mas eu percebo assim, como você lida ou lidou com isso hoje, porque eu te sinto uma pessoa muito leve. E aí, tipo assim, como você lida ou lidou pra chegar na sua idade, 39 que você falou, né? Eu tenho 39. Com 39 anos e com a cabeça que você tem hoje. Como sabe? transformou, né? Transformou, virou tudo isso. Olha, foi muito difícil a minha trajetória, né? Voltando lá no início, né? Pelo contexto que eu estava inserido, né? De muita dificuldade, de violência, enfim, né? Dessa busca de tentar sair dessa situação, tudo, né? E depois, não foi leve, né? Não foi nada leve, assim, foi muito difícil. É uma trajetória muito difícil, porque depois que, eu acho assim, o que me transformou mesmo foi quando veio a decepção, que eu consegui enxergar que ali não era um lugar que estava me ajudando, muito pelo contrário, estava me fazendo mal, né? E eu fui estudar, né? Eu não tinha R$1 no bolso. Quando eu fui ver, eu estava na fila de uma faculdade para me fazer a minha matrícula sem ter dinheiro nenhum. E a minha primeira formação foi em recursos humanos.
Comecei a estudar ali, né? Na verdade, na época era a faculdade Anhanguera, em Sorocaba. Eu morava numa cidade vizinha, Votorantim. Eu morava com meu pai. E era muita miséria, assim, faltava muito. A gente não tinha nem, assim, o necessário. Às vezes faltava. Mas eu falei assim, agora que eu saí dessa igreja, eu preciso, sabe assim, era uma questão de honra para mim, assim, vencer. E mostrar para eles, assim, até pela decepção que eu tinha na minha cabeça, eu era jovem ainda naquela época, eu queria mostrar para eles que eu tinha condições, que eu ia vencer. E fiz assim, arrumei um estágio, o curso custava R$550 na época e eu ganhava de salário estágio 600. E aí eu trabalhava de sábado e domingo como garçom para completar isso, né? Então o que acontecia? Eu ia para a faculdade, eu não tinha dinheiro para lanche, né? Então, assim, eu sentia fome, eu tomava muita água. Eu tomava muita água, assim, para eu aguentar ficar até 10 horas da noite na faculdade. E, às vezes, eu tinha alguns amigos que eles, acho que às vezes percebia, queria oferecer o lanche, e eu falava assim, não tô com fome, mas às vezes o meu estômago tava colando. Esse barulho. Exatamente. E aí eu falava assim, não, essa é uma luta que é minha, eu preciso vencer isso sozinho. Quando eu não aguentava, eu ia embora. E tinha um detalhe também, né? Além de tudo isso, porque eu acordava às 5 da manhã, né? E eu levava uma marmitinha, que às vezes era arroz e salsicha, que a minha madrasta preparava. E eu ia trabalhar nessa agência de empregos. Era aquilo que eu comia, o dia inteiro. Aí depois eu pegava 4 ônibus até chegar à faculdade, que era em Sorocaba. E eu ficava lá até 10 horas. E o passe de ônibus, ele não dava. Integração, né? Não dava. Então eu tinha que andar uma estrada escura, mais ou menos uns 30 minutos para eu pegar um ônibus num ponto sozinho, não tinha ninguém, era uma estrada, e para eu chegar até a cidade de Votorantim e pegar um outro ônibus e chegar até minha casa. Então, assim, foi muito difícil. Aí nesse período que eu saí da igreja e que eu estava estudando, eu conheci uma pessoa, né? E era um professor, né? Eu não vou falar o nome dele aqui. Só que ele era religioso também, muito religioso. E assim, e os pais eram extremamente duros com ele. E ele já tinha mais idade que eu, né? Tinha uns 32 anos, mais ou menos. E eu acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. Só que assim, eu não tinha nem cabeça ainda, né? Não tinha muita maturidade ainda. E conheci essa pessoa que me ajudou, ao menos, assim, ele ia me buscar e me levava, então facilitou um pouco. E aí a gente teve um relacionamento de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Mas assim, ele, por conta dessa família dele que era muito rigorosa, assim, ele também tinha uma vida escondida, né? E aí, quando foi um dia, ele adoeceu e ficou muito doente mesmo. E ele achou que era... Assim, não, eu falo muito doente. Não, calma. Eu falo... Só história ruim. Gente, vocês trouxeram uma pessoa com uma história assim que... Eu tô passado. De chorar. Um bicho, eu tô passado aqui. Cara. Eu aqui, a bicha do nada. Gente, eu falo pra vocês que o Daniel é aquele retrato daquela pessoa que você olha pra ela... É uma você história de nunca superação. Imagina o tanto de desgraceira que a bicha enfrentou na vida, não é? Eu tô tentando ligar os pontos. Aonde que chegou Cara. a mulher do casamento agora? Deixa eu Isso. Aí vai chegar. Ainda vai chegar. Eu adoro saber do relacionamento Isso. alheio. Eu tô rindo É. porque eu sei, eu também. Falei, que desgraça. Gente, é só coisa ruim, de verdade. Agora. Continua. Tá. Vou tentar ser breve, porque assim, a minha história é muita coisa, é muita loucura, vocês não têm noção. E aí, vambora. Aí essa pessoa adoeceu e achou que era culpa por ele ser gay. E não Tava quis com mais. HIV, com AIDS. E depois eu fiquei sabendo que ele adquiriu HIV, mas isso foi depois do nosso relacionamento.
né? Mas tinha aparecido, acho que um câncer nele, né? E ele achava que... Mas depois ele se curou, viu, gente? Ele Tá achava vivo que era... hoje? Tá vivo. Ai. Tá vivo até hoje. Menos mal, né? E aí ele não quis mais porque ele achava que era um castigo, pra você ver. E não me procurou mais. Então isso fez com que eu me entristecesse muito. Eu tava ficando meio que depressivo. Né? Demorou. Você Bicha, para de gravar com a história da bichinha! Ai, olha, até bati o dente. Ó, Gente, eu Tá sendo muito mal, bicho, tá muito malzinho. é maldoso ele, né? Essa desgraçada que vergonha. Não, cara. vai chegar na história do casamento. Calma, Calma, gente. eu quero saber como ele conheceu a Guira. Então, aí eu... Mas que casamento que vocês estão falando? Que eu já me perdi. Do casamento da Calma, mulher, eu casei. não foi? Eu casei, Ele né? casou. Eu casei. Ele casou com uma mas eu tô racha. falando- Não, calma, peraí, tá ficando confuso isso aqui. Calma. A minha pergunta inicial foi que a senhora voltou lá na sua infância de novo. Não, bicha, Vocês perguntaram Não, desde a não, eu infância. falei tipo assim, porque assim, porque, por exemplo, você fez terapia, foi a educação que te libertou, porque você falou que você foi estudar, né? Então, você começou a contar essa história do RH. Filho, eu não tinha dinheiro pra terapia, não. Então, deixa eu falar, tipo assim, porque de verdade, Daniel, desde que eu te conheci lá, porque coincidentemente, gente, eu e o Daniel começou a trabalhar junto esse ano. Só que o Shell e o Daniel já se conheciam há muito tempo. É minha amiga, tá? Por isso eu tenho... Isso, É, verdade. aí, então, a minha dúvida, amigo, é exatamente nisso, sabe? Porque assim, ouvindo tudo que você falou de coisas ruins do seu lar, que já desde o começo era desestruturado e tudo mais que aconteceu no percorrer do seu trajeto, a minha questão com você é que, tipo assim, o que foi que te deu algum senso de cura, de... Cara, eu consegui superar, eu tô bem agora, eu tenho minha própria renda, eu tenho minhas coisas, eu conquistei. O que te deu, sabe, esse senso, sabe? De Mudar essa chave. É, essa chave. sua cabeça. se foi a faculdade, se foi os amigos, a convivência essa com outras cura e pessoas. tal, de se sentir bem. Eu acredito que tudo iniciou quando eu comecei a estudar. Que até então, assim, eu não tinha visto outro mundo além daquele ambiente que eu tava, que era da igreja. Então aí, quando eu saio disso, aí eu conheço outras pessoas. E aí eu conheço essa pessoa que eu falei pra você, que eu tive um envolvimento com esse rapaz por 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Esse homem aí, esse homem. Exatamente, que depois adoeceu e me deixou. Sim. E aí foi quando eu me senti desorganizado de novo, desestruturado de novo. Falei, quer saber de uma coisa? Vou voltar pra Bauru, pra aquele povo. Cheguei aqui, encontrei a minha mãe na mesma situação, na mesma pobreza, mesma dificuldade. Minha mãe ainda não tinha casa nem nada. E eu vim com um dinheirinho que eu tinha juntado, porque eu trabalhava no hospital. E aí, esse dinheirinho, quando eu cheguei aqui, eu ajudei minha mãe a comprar um terreno. Que ela ficou passando depois. E é esse terreno que ela mora hoje, conseguiu construir a casa dela, entendeu? Mas ainda assim, né, mesmo tendo vivido essa situação com essa pessoa que eu conheci, eu ainda buscava na igreja uma libertação dessa culpa. Eu acreditava, né, que em algum momento eu ia me libertar desse sentimento. Você não se aceitava. Eu não me O aceitava. casamento com a mulher veio depois desse Eu não me então- aceitava, isso. O casamento veio Bem depois, né? bem depois. Aí eu continuei frequentando a igreja aqui, né? E comecei a estudar de novo, porque eu tinha feito minha primeira formação foi recursos humanos e eu fui estudar pedagogia, né? E estudando a pedagogia, aí frequentando a igreja, foi quando eu conheci essa pessoa, que eu casei. Entendi. E tive. E Dani, qual foi a mudança assim do RH, pedagogia, tipo, Educação especial, né? Então, eu mudei, assim, recursos humanos, ele não me dava tanto retorno, assim, de financeiro. Então, assim, o que eu conseguia de emprego era só na área administrativa. Então, eu trabalhei muito em atendimento hospitalar. E eu não conseguia um retorno financeiro que me fizesse melhorar a minha vida. No sentido de comprar um apartamento, de ter um carro. recursos financeiros Coisas mesmo. simples, né? Que são necessárias para você viver com qualidade de vida, né? Consegui finalizar, aí casei, consegui finalizar a pedagogia, encontrei essa pessoa, casei, olha que bagunça. Vivi 2 anos com essa pessoa. E assim, o que eu gostaria também de deixar claro, assim, que não foi nada planejado. Eu tava ali naquele ambiente, na minha mentalidade, falei, bom, vou casar, é a última coisa que falta, né? você conheceu ela na igreja? Exatamente. Eu conheci ela na igreja e um amigo também que apresentou, trouxe ela em casa e ela frequentava a mesma igreja que eu.
uma pessoa muito boa, não tenho o que falar dessa pessoa. Só que assim, eu não me senti feliz. Quando eu casei, eu comecei a falar assim, não é isso daqui. De verdade. E aí veio o start na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Eu já dei tudo que tinha de dinheiro na igreja, nas ofertas. Eu já subi monte, eu já fiz oração de madrugada. Eu já caí de joelho de tanto orar, que eu ficava fazendo propósito. Fiz muita loucura, até monte. Jejum, toda essa loucura eu fiz, sabe? Já vendi tudo que tinha, de deixar assim o apartamento kitnet que eu morava assim sem nada, porque eu buscava essa cura, sabe? Assim, que eu senti, que me prometiam ali nas pregações, né? Quando não te deu retorno, a senhora chutou o balde. Ô, Daniel, Aí não deu uma certo. coisa que realmente eu acho que as pessoas querem saber, pelo menos eu sou bicha curiosa como sou, como que é do sexo? Isso, parece que pulou da minha cabeça pra dele. Eu queria tipo saber. assim, ó, porque- Sexo com quem? Com mulher, isso, a porque senhora tipo, 2 sentia. anos juntos, como que era essa vida sexual de vocês? senhora- Existia vida sexual? Existia, sim. O Muito. grilo da mulher. Ai. De lado, meio de ladinho. E você sentia tesão nela, assim? Ver No começo era novidade, então eu sentia assim, era bom, era prazeroso no começo, era novidade, mas depois, assim, parecia que eu tinha que ficar pensando em outras coisas pro negócio ali rolar, entendeu? Troquinha, né? Uma coisinha assim. Então, não vejo. Numa coisa Bem. grande. Peito doce. Falo, né? Mas tinha sim, tinha 2 uma anos relação. rolou muito sexo, então, né? Rolou sim, ela era Ela era o quê? Ela era o quê, safado? Vai. fogosa, né? Ela era morena, uma pessoa Sapatão. muito bonita, assim, né? E, enfim, só que assim, aí depois... E a bichinha tendo que dar no couro nesse estado. Ai, que dó, né? Pra você ver como que a bicha sofre nesse Brasil, viu, minha Mas senhora? foi bom sim a experiência. Só que assim, me faltava alguma né? coisa. Eu não me sentia Algo, feliz amor, ali. babava. Ainda coisa bem mais que não veio o importante. filho, né? Ou veio? Então, eu quase caí nessa besteira. Falei assim, eu preciso continuar aqui ainda. Alguma coisa tem que me motivar. Só que aí, eu Livramento caí na de Deus real. chegou Falei, antes. não. Graças a Ai, Deus. Não, eu também tomava Mas cuidado. você queria ser pai? Porque tem algumas gays que querem ser pai. Era a chance. aqui. Ainda tem Não, vontade eu não No tenho. contexto atual? Não tenho essa vontade. Eu vou pra escola, eu tenho um monte de filhos ali. Né? Eu percebo que eu tenho que ir embora pra E, cá. Vivi, qual foi o momento que entrou a educação especial na sua vida e tudo mais? Então, foi assim. Eu trabalhei na PAI, aqui de Bauru. E eu entrei. Quando eu me formei em pedagogia, ainda não tinha conseguido nada na área. Eu entrei para trabalhar como cuidador na PAI. E fiquei aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos como cuidador. E aí, lá eu tive essa oportunidade, assim, de trabalhar como professor. Eu busquei formação, né, na área, tudo. E fiquei ali trabalhando por 8 meses. Então, assim, aí, por conta de estar nesse ambiente, eu fui buscando essa formação. Então, assim, não foi nada planejado. Foi tudo consequência. Exatamente, foi tudo consequência, assim, porque, como eu falo pra vocês, o meu contexto não me permitia nem isso, você ter um planejamento. Você tem uma estrutura de família, ao menos, você tem um lar pra você voltar pra casa, dormir em paz, você comer, ter ao menos o arroz, feijão ali, né? Ter a estrutura do aconchego, segurança Básico, da sua né? família. E eu não tinha nada de básico. Tanto que quando você me falou assim, olha, traga um objeto seu, assim, que seja, que tenha um valor significativo, sentimental, assim. Toda a minha trajetória foi sozinha. Minha mãe não tinha nem estrutura, nada pra me ajudar, entendeu? Porque ela viveu também nesse contexto de violência e viveu 2 vezes pelas escolhas que ela fez. Hoje meu padrasto já é idoso, já não tem mais esse comportamento, tudo, né? Mas lá na minha infância, eu fui o provedor. Teve Eu- infância, Daniel? Você fala tanto dessas responsabilidades, dessas É, questões. Teve assim- esse momento de ser criança só? Eu não tive esse momento de ser criança, porque eu vi como uma saída para ajudar a minha mãe. Eu fiz uma caixa de engraxate, então eu saía 7 horas da manhã, engraxava sapato até 7 horas da noite. Uau. Pegava R$30, todo dia eu ganhava mais ou menos uns R$30. Levava aqui em Bauru? Aqui em Bauru. E eu levava esse dinheiro para casa. Eu tinha essa responsabilidade de fazer isso. Eu tenho 2 irmãos, mas eles não tinham, acho que, essa maturidade que eu tinha, mas eu tinha muito desejo de ajudar a minha mãe, assim, Ô, né? R$30 naquela época era um bom dinheirinho, né? Era muito. Eu ficava assim, então corria risco, tomava correria dos nóis, que queria roubar o dinheiro aqui. E fora isso também, o que era muito doloroso, assim, que nessa dificuldade,
eu pedia muito, assim, nas casas. A gente não só eu, meus irmãos. Chegou meu pai, a pedir coisas? Exato, chegava a pedir. A gente pediu muito, assim, né? Tanto na época que a minha mãe estava com meu pai, como na época depois que ela estava com meu padrasto, né? Então, assim, a gente não tinha um pão para comer de manhã. Então, saía pedir. Às vezes se sentia envergonhado, né? Assim, as lembranças que eu tenho é disso, assim. É dolorosa, assim. E quem vê o Daniel não imagina que nem essas Não. coisas passaram, porque o Daniel é uma pessoa feliz, uma pessoa alto astral. Exatamente. Ô, Daniel, deixa eu perguntar um negócio pra você, assim, agora saindo um pouquinho dessa nuvem negra de tristeza. Vamos, chega. Chega! É muita É que, coisa, assim, não dá. quando você foi casado, porque assim, eu tenho um quê com um homem que eu tenho na minha cabeça que todos traem. Você chegou a trair em algum momento a sua esposa? Você se sentiu vontade de pegar outro homem durante o relacionamento? Você traiu ela? Olha, comprometedora essa pergunta. Sim. Eu não traí, tá? Não vou dizer pra você assim que eu não senti vontade, que eu não vi outros homens na rua e que eu não sentia, que eu não olhava e sentia tesão. Falava, nossa, que gostoso. Safada, né? Que delícia. Queria ficar com essa... A mulher Sim, em casa. exatamente. Só que assim, eu tentava ao máximo me manter distante, né? Até pela escolha. E assim, eu queria respeitar ao menos aquele momento que eu tava vivendo com ela ali. E eu fui até o fim, né? E tanto Não que... traiu. Não traí. E aí... Não, pode A senhora continuar, tá com que eu dúvida. me empolguei. Pode perguntar. Não, das coisas que você fazia na igreja, eu fiquei sabendo que a senhora canta, né? Porque a senhora podia te cantar, dar uma palhinha aqui pra uma gente, vozinha aí né? que marcou sua Pra vida. gente sair, pra gente dissipar a nuvem negra e começar a partir pra Isso, que a putaria. gente vai entrar pra cama já, né? É. Vai ter uma coisa de 30 Meu minutos Deus. preliminares. Deixa eu pensar uma aí. Um MPBzinho, uma... Pode ser, irmão. Olha, na minha época, assim, um louvor, assim, que marcou, assim... Que... Nossa, ele vai de louvor, vinhado. Não, mas Ai, você tem esse sabe, negócio foi que ele louvor. pediu. Pode ser, vai. Vai. Ele pediu. Então, assim, que me marcou, assim, e que eu tinha como apoio também, né? Era da Damares, que falava... Vai, tá? Não, que era o sabor de mel. Aquela música lá. quer dizer, Sabor de mel, eu que me conheço. ajuda, porque assim, querendo ou não, eu estava naquele contexto, então eu buscava força naquilo. Então as palavras eram motivadoras, me fortalecia das dificuldades que eu tinha, das lutas que eu tinha, assim. Eu não posso dizer que tudo foi ruim, né? Não. Né? Claro que não, tanto que a sua foi vitória sem- hoje tem sabor de mel, né? Exatamente. É por isso que eu cantava. Pensou muito. Não, mas eu quero que você cante, não é Sabor de Mel, que Sabor de Mel vai ser legal. Canta uma música na sua voz, pra gente ver se começa a sua potência vocal, vai. Acho que eu vou cantar a Estrada de Santos, do Roberto Carlos. Olha, vai, meu pai vai gostar. Se você pretende saber quem eu sou, entre no meu carro e na Estrada de Santos você vai me conhecer. Ah, vai me conhecer, vai pensar até que eu não tenho nem mesmo medo de mim, que na minha idade só velocidade anda junto a mim. Eu só ando sozinho e no meu caminho a distância é cada vez menor. Aí. Olha! Afinada ela. Ela é a rainha da boleia, parece. Tá, Né? mas ao vivo. Vamos pra cama, que eu tô com saudade. Quem que vai comandar a cama do primeiro episódio? Vai você, safada, vai. Mas já, quem? Você. Eu? Como assim? Achei que não pra mim, que tá louca? Não, amor. Vamos que eu sou safada mesmo, Vai ser né? roteiro, que a senhora é criativa. Exato, amigo. Vamos começar devagar. Bebe isso aqui, ó. Devagar. Bebe. Eu vou Bebe, beber. eu não gosto. Ô, Vou beber produção, quando se tiver mais Fábrica 1, tô aceitando, viu? Eu tô afim de ficar louca aqui hoje. Tá Acabou. louca, né? Eu Qual subo em foi- cima dessa mesa qual aqui. Foi, depois que você se libertou, que a senhora falou assim, sou apaixonar mesmo, homem, dá rola, me vê 3 rola. Aí, qual foi, assim, a putaria mais louca que a senhora já fez? Olha, eu nunca fui de putaria. Mentira. Ah, Calma. Vai. Eu não fui assim de muita putaria. Não, né? Até porque assim. Até o contexto. Tô tomando um pouquinho de. Até o contexto que eu vivi.
assim, ainda me traz alguns valores. Eu não vou dizer pra você que eu sou 100% assim, vamos lá, tudo putaria, vamos foder com tudo, entendeu? Também então, não, assim, amigo. então eu eu não acredito. Então, assim, eu trago, assim, alguns valores. Eu penso assim, não é porque você é gay também, você vai transar 10, 20, fazer essas putaria aí que o pessoal faz. Viu, bichinho? Eu não. Então, assim, eu não tenho essa mentalidade, entendeu? Ai, sério, amigo, que triste. Ah, eu Como não você acho consegue triste. viver Eu sou pra assim? namorar. Ai, que Casar. Uma bicha Mas vamos caseira. agora, não, peraí. Me conta a sua história lá do bairro que você morava. Teve algum menininho, um troca-troca, uma chupetinha? Ô, louco. Ah, a gente quer Eu história pulava quente, muro com caliente. 12 anos. Eu já pulava o muro do isso que a gente vizinho. quer, isso que a gente quer, vai. Sim, Era com amigo da certeza. molecada ali. Sim, desde pequenininho eu já olhava Dava os um cu e não menininhos. cobrava nada. Aham. Chupava pau, dava o cu e chupava pau. Ah, não posso dizer. Que bairro você morava aqui, Bauru? Meu Deus, eu não posso Um cumprimentar bairro, os amigo, manos. só. Os manos. Chega aqui fora e É, vai levar o o tiro. bairro. Tá? Gente. Fala o bairro só. Olha, eu morava entre o Santa de Virgem, Jaraguá. Animado! Tem demanda. Tem. Ah lá, moravam também lá. Tem alguém do Santa de Virgem aqui no lá, estúdio? acho que Curumim, ó. Curumim talvez seja. Amigo, mas fazer uma pergunta aqui, ó. Tem alguma coisa assim que você já fez e se arrepende? Do sexo, tá? A gente tá falando do ato libidinoso. Ah, eu acho que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Amigo, então fala pra mim também um lugar que você transou que foi super diferentão, assim, exótico. Eu já transei dentro dos trens aqui, dos trens abandonados aqui Ai, que safada. da ferroviária de Bauru. Nossa, Lá onde a gente ensaiava. cheio de noia, louquíssima. A gente fazia algumas loucuras, né? Passada gay. Era animada mesmo. E o banheirão? Já rolou um banheirão? Eu não gosto de banheirão. Não. A gata deu na Eu acho que você ferroviária do fica trem muito abandonado. exposto ali e eu não gosto. Aqueles senhores ali, fica ali o tempo todo. Ah, não, pra mim não dá, não rola. Eu gosto de uma coisa mais assim, de namorar mesmo, de você ter uma pessoa, sabe? Eu então sou honesta. Eu sei, você a gente tá brincando, mas a gente sabe que é com verdade. 3, não É sei. que a gente sabe que é verdade. Já rolou Sim. homenagem? Nunca rolou homenagem. Por falta de opção? Ainda não. Ou porque... Ai. mas você toparia homenagem? Eu acho que não, assim, eu não sei dividir a pessoa que eu tô, assim. Não, mas não tô falando Ah. de relacionamento monogâmico. Tô falando na vida, tá Se numa você fosse festa. solteiro. É. Eu acho que hoje, com a mentalidade que eu tenho, pode ser que sim. Ah, Acho que hoje, com a mentalidade que eu tenho, pode ser que Tá eu viva, né, aceitaria colega? sim. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu lembro que a senhora me contou uma história, não vou expor aqui a senhora, mas você vai contar o que você quiser. Nossa. Você ficou com algum famoso? Eu já fiquei com uma pessoa famosinha. Aqui em Bauru. É, Você era massagista? sim. Ah, entendi. Olha, ele tá Ah, eu tô levantando. entendendo. Então você é o famoso come quieto, né? Que a senhora é cheia de toda a Como é que foi questão. trabalhar com massagem aí? Como é que foi? É. Não, eu era muito respeitador, até eu via como uma profissão mesmo. Mas assim, algumas pessoas iam sim mal, com outras intenções, entendeu? Aí vai de você, você tem que se organizar, né? Senão você vira uma vagabunda, né? Ah, E esse famoso, como é que foi? Na verdade, assim, apareceu essa pessoa do nada na época. É assim, eu não tinha muito conhecimento. Fala o dessas nome, não, redes pelo amor de sociais. Deus, eu quero ser preso aqui. Não. Tinha o. Não vou falar. Tinha o. Era Skype. Sim. Isso. Aí eu conheci essa pessoa pelo Skype ali, porque eu divulgava ali as massagens também, né? Sabia que tinha um pessoalzinho, eu usava disso também pra conseguir os clientes ali, mas... E aí essa pessoa tava e veio, né? Veio. Pelo Skype. Isso. E eu tinha, o apartamento que eu tinha alugado, eu tinha organizado ali um espaço pra massagem e tudo, e essa pessoa veio. A primeira vez, assim, eu percebi um volume enorme. Era uma pessoa muito grande. Era uma pessoa muito grande, não cabia na maca. Sim. Atleta, né? Aham. Era uma pessoa muito Ai, grande. gente, eu tô ficando curiosa. Tô nervosa. E aí? Acabando aqui, você vai me contar, hein? Deixa ele contar dele, é muito Enfim, legal. aí aconteceu sim. Rolou ali O que rolou o quê, uma amigo? chupação. Uma coisa assim, entendeu? Nada de muito assim. E Então aí... foi só oral. É, mas partiu de você. isso. Você tava lá fazendo a Não, massagem, não- sentiu? Não partiu de mim, né? Porque, tipo assim... Profissional, né? Profissional. Eu tava sendo profissional. Até a Aí segunda você parte. percebe ali um volume. Aí, tipo assim, era uma pessoa muito bonita também, né? E aí, tipo assim. Aí me você sentiu a quebrou, toalha né? subindo.
Aí você. Aí eu falei, como que eu puxo essa toalha? Enfim, puxei. Ai, menino! Trabalhadora! E aí aconteceu sim. Então essa foi uma pessoa só uma pessoa famosinha. Eu não tive muita sorte na vida. Ah, teve sim, amiga. Essa aí valeu por todos. Né? Fora essa nuvem negra, né? E foi só essa vez que você ficou com essa pessoa Aí eu famosa. caí na besteira e falei assim, eu acho que eu te conheço da TV. E aí essa pessoa nunca mais voltou. Eu perdi a minha chance de Eu já ter fiquei ficado como famosa calado. também e eu fingi que não conhecia também. Falei assim, fiz demência. Falei, fingi que não conheço, porque a pessoa vai ficar constrangida. Uhum, exato, Foda nunca de mais ver. volta. Não volta mais. Não quer se expor, né? Já faz tudo ali. Você vê, a pessoa tem recurso pra ir numa casa de massagem, mas ela se dá ao luxo de ir no seu apartamento, uma coisa mais simples, quer dizer, tá procurando um sigilo, uma coisa mais, entendeu? Só que assim, não era essa a minha intenção. Minha intenção mesmo era ganhar um pouquinho mais, né? Nada de Qual que é a fazer área da do minha esporte casa que a um pessoa- âmbito de que área que ele era do prostituição. esporte? Pode falar a área do esporte? Acho que não, né? É melhor não, né? Ah, não, fala. Só Vamos pode falar a área do segurar. esporte. Judô. Gente, não. Futebol. Não. Vôlei. Não, futebol não. Basquete? Deixa quieto. Vamos Vai criar um no quadro novo, então? basquete, Vamos vai Já no tem basquete. polêmica essa pessoa, melhor não. Ó, eu quero saber agora, amiga, uma pergunta muito Peraí, séria. deixa eu perguntar um negocinho. Onde vocês estão arrumando tanto famoso assim? Que eu nunca nem trombei um famoso aqui em Bauru e as senhoras estavam ficando com A famoso gente é assim? viajada, né? Eu já fui pra Europa, ela já foi também. Foi. Entendi, tá explicando. Então, Deus tá vendo. A gata foi pra Olambra e tá chamando de Holanda. Paraguai, conhece? Barra Bonita. Bicho, é o seguinte, ó. Agora uma pergunta muito séria que eu quero fazer pra senhora, tá? Pensa bem pra eu dar a resposta. A senhora tá ali balançando o champanhe. Adoro essa. Aí o champanhe vai estourar. A senhora segura ou a senhora cospe? A rolha, é claro que eu tô falando da rolha. Depende da marca do champanhe. É. Dependendo da pessoa. Ah, dependendo Segura. do champanhe. É, Se for depende. tem que ser um Chandon, Peraí. no mínimo, não pode ser um Cerezé? Ah, dependendo da pessoa, né? Você segura. Ah, entendi. Você bebe o champanhe, vagabunda? Não tem graça, né? Sem beber? Dependendo da pessoa. Se for uma coisa bem legal. Ah, eu já tô entregando. Sabe beber champanhe, ultimamente? É pra falar de Bicho, eu não tô champanhe. nem tomando no bico do champanhe, que queria beber o champanhe. Tá E você, foda, Céu, tá tem difícil. engolido champanhe? Ai, agora não. Tô evangélico. Eu não acredito. Eu também. Não, eu sou entrevistado. Ah, mas eu queria já expor a senhora, sempre vou expor a senhora. Vai. E a doida, a senhora gosta mais de dar prazer ou de receber prazer? Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Entendeu? Você só dá prazer não é legal. A pessoa precisa fazer a parte dela, né? Já cobrou por prazer? Eu nunca cobrei por prazer. Mas já aconteceu uma coisa bem inusitada comigo, assim, né? O quê? Nessa época, ainda que eu fazia massagem, encontrei lá no Skype uma pessoa. E eu tava precisada. Sempre com uma história triste, Sempre coitada, necessitando. né? Porque até eu conseguir me estabilizar, foi trampo. Então era uma forma até de eu conseguir, né? Porque nessa época eu tava trabalhando como vendedor. Ai, qual que é a luta dela? gente. Era vendedor e fazia massagem pra complementar, pagar aluguel, E entendeu? se divertindo por aí. É um fato que uma pessoa queria que eu batesse mesmo assim e trouxe um Brilhava, bambu. né? Bambu. Um bambu. Descasca a ponta do bambu e fica tudo assim, desfiadinho. Perpa. Eu falei assim, eu preciso desse dinheiro. Pra mim, até pelos valores que eu tinha, eu falei, bater numa pessoa era bem difícil, né? Mas aconteceu sim. E Você bateu? Pagou? Bati. Matou? Você batia? Bom, amigo, foi sem bom. dó. E o pior... Sem dó. Você gostou? E o pior é que quando eu tava batendo, Tava nervosa parece mesmo. que ficou prazeroso. Mas é, amiga! Nossa, eu morro de vontade. Gente, pra quem não sabe, aqui tem vontade de fazer curso de massagem. Mas se for pra fazer massagem de alguém, eu quero fazer massagem de safadeza. Aí eu adoraria pegar alguém assim, que queria bater, que queria pisar. apanhar, amiga. Nossa, tá louca? Eu quero bater. Ah, eu tá. quero bater, quero Só pisar, dá dar tapa na vagabundo. cara, chamar de vagabunda. Eu quero ser essa pessoa, Vagabunda. entendeu? Enfim, né? CLT, né? Olha lá. Ai, pode ser o bombado também, meu. Nossa, quem sabe? Me liga mais tarde. Vai, vamos Ai, ai.
E eu queria bater cada vez mais, hein? Quando a pessoa tava marcada, assim, porque fica tudo marcado. Pensa só tesão, num então, bambu. também, amiga? Eu falei assim, não, vou arrebentar esse cara aqui agora. Não, mas é verdade. Eu acho que porque tem umas pessoas que sentem prazer nisso, né? Tem. E eu acho assim que se um você tapinha na cara eu até praticar, gosto, eu é. acho que vira um costume. Mas, amigo, porque, tipo assim, Mas não é comigo, quem não. curte fetiche de submissão gosta de apanhar mesmo pra sair sangue. Tem uma galera que gosta de fetiche É. pesado. Ele botox na cara da Pra mim é muito pesado. Eu só fiz Também. mesmo pela O necessidade. máximo que eu faria, tipo assim, é enfiar, sabe, meu braço. Que isso, bicha? Que isso? Com certeza, amor de vontade. Amor de vontade. Ai, eu não tenho vontade de Eu- pôr meu braço, não. Oh, meu Deus, que é isso? Vamos seguir, gente, que a gente tá se expondo nesse primeiro episódio, né? Vamos pro quadro novo. Vamos lá quando a Michelle liga, desliga. Isso, então nós estamos com com os quadros novos para a terceira temporada e o Liga e Desliga é um deles. Onde eu vou falar algumas situações que você vai falar se você liga, que é acende, se você vai e faz, ou se você desliga, tá? Certo, vamos lá. Vamos lá, o primeiro seria beijo babado demais. Você liga ou desliga? Eu desligo, eu não gosto. Não? Ah, eu não gosto de beijo babado. De verdade, não. Também não gosto. Tinha um A boy pessoa que ficava jogando, que ele beijava desse jeito. jogando aquele monte de saliva dentro da sua boca, eu não gosto. É o necessário, tem que vir o necessário. É. Gemidos escandalosos. Liga ou desliga? Eu ligo. Você dá esses gemidos? Você que dá esses gemidos? Ou você gosta que as pessoas gemem dessa Você forma? gosta de fazer ou de ouvir? Eu acho que os dois, né? É, a senhora não é quietinha no sexo, não, né? Não, eu não sou quietinho, não. Se, Escandalosa. né? Assim, dependendo do ambiente onde você tá, se ninguém tiver ouvindo, eu acho que tudo vale. Eu acho que se o outro tá sentindo prazer em te ouvir, gemer, escandalizar... Dá outro pra gente. Imagina você lá barbarizando e sua mãe no quarto do lado. Imagina, palhaçada. Então, aí não dá, né? Então, assim, dependendo do ambiente, dá pra gemer gostoso sim, dá pra gemer alto. Ai, eu necessito gemer. Mas vamos lá. Transar no carro. Você liga ou desliga? Eu ligo. Eu acho que na falta do lugar, entendeu? Só que assim, não é tão gostoso, né? Você tem que Você já tá deu com- uma chupada enquanto o cara tava dirigindo? Eu já. Ah. Ai, conta mais. Eu já, de São Paulo a Sorocaba, eu fazia esse trajeto Foi longe. direto. Eu fazia esse trajeto, né? Ai, que Ela gostoso. barbarizou linda. Ai. Vai, safado. Vamos lá. Tô liberta. Meia no pé durante o sexo. Liga ou desliga? Eu não gosto de meia no pé. Ai, desliga, por favor. Eu gosto de olhar o pé. Ai, tá bem, adoro Eu gosto pé. de pé. Você chupou pé? Já chupei. Pra mim, tanto faz. Mas o pé tem que estar limpo, tá? É Se tiver lógico, com né? frieira, tem que dar uma olhada. Não, tem gente que gosta do pé sujo, Ai, entendeu? doido. Tem gente que Pé gosta do pé rachado sujo, lá, tem pé gente pra sofrido. tudo. Eu Não, gosto de axila, mas tem que estar limpa também. tem uns pés bonitos, gente, Tem. entendeu? E eu... eu já vendi foto do pé. Ai, a bicha começou com a nuvem cinza, agora só tá aqui, né? É, ela foi feliz também. Em alguma plataforma ou vieram no Instagram pedir uma foto do seu pé e falou? Me pediram do Facebook o pé, eu vendi a foto do meu pé, vendi barato. Por quanto? Ah, a pessoa quis pagar R$80, eu Ah, tá falei bom. assim, Tá ótimo, a Ai, mensalidade da academia da gay. Um lanche, amigo. R$80, né? Quem te dá R$80? Né? Hoje É. em dia. Vai lá, amiga. Por uma foto de um pé, né? Exatamente. Ainda mais um pé que a gente vê todo dia. Mas enfim. Tapa na cara. Liga ou desliga? Ai, se for muito forte, eu não... Perde o tesão. Já levou um sem querer, tipo, do nada, veio um tapa na cara no meio do sexo? Já levei, já aconteceu já, assim, mas... Eu falei assim, caralho. Não, mas um assim, um mediano. Sim, é legal. Muito forte, assim. Ô, gente, eu já levei um tá tapa com na cara uma tesão, vez você do perde. nada. Eu fiquei tão assustado que eu bati de novo. A pessoa falou assim, mas eu não gosto. Eu falei, também não gosto. Você perguntou se eu gosto? Eu também Não, já mas- levei um do nada. Eu parei na hora. Falei, não, acabou? Como assim? Mas- Gente, eu acho que o sexo tem que estar muito bom pra tentar levar o tapa na Mas eu cara. acho que tem um contexto Ai, com o meu tapa, né? Do nada, tipo, você tá Do nada lá... um tapa. Porque se assim. tiver muito bom, você nem sente o tapa, Exato. entendeu? Se tiver Agora, no contexto, naquela... Amigo, tipo, eu Vai. tomei um tapa de um cara, ele é mais alto que eu, então você imagina, o cara era grande. E não tava legal, tava um sexo bem medíocre. Aí ele veio e me deu um tapão na minha cara, eu falei assim,
Você tá maluco? Você acha o bagulho mó ruim e ainda você quer aquele pagar de fodão? Ah, vai Ai, se fuder. Ai, que puta na hora. Vai. Acaba com tudo. Continua. Vamos lá. Sexo com o ex. Liga ou desliga? Meu amor, eu desligo porque ele tá morto. Graças a Deus. Nossa, Graças a Deus. Nossa. Tem uma morte. Outra história triste, Outras- né? Meu Vamos nem Deus. Eu pensei que você ia nela. falar, depende do ex. É um outro ex. Ah, o mais atual, né? Morreu. Então não dá, né? Nossa, Tomou. a história é triste mesmo, Vai tomar um cara. passe, amiga. Exatamente. Vamos lá ver o que tá acontecendo com a senhora. Amiga, vai pro próximo. Eu tô muito com curiosidade de ver o próximo. Transar ouvindo um gospel instrumental. Liga ou desliga? Tem sabor de Ah, mel. eu desligo, tem não dá sabor certo. de mel. Não consigo, a minha cabeça não vai funcionar. Não sei se eu dou um glória, Um aleluia. um aleluia, ou se eu faço... Ai, calma que vai chegar. Tá, vamos lá. Gemer o próprio nome. Liga ou desliga? Ai, Ai, que estranho. Como seria isso? Daniel. Eu acho... Nossa, escandalosa. Você tá dando spoiler do nosso próximo quadro. Escandalosa, né? Eu acho que... Não, Louca, Não, né? Não, Tem que ser uma outras coisas, umas outras palavras. É. Não é muito legal. Falar no meio do sexo. Me chama de pai. Pai? É só escrever? É, tá certo, mas eu acho que... Chama de pai. Liga ou desliga? Chama de pai, será? Deve ser isso. Ai, que horror. Pai, É uma coisa... tipo, que é isso, gente? depende se for aquele pai grandão. É nosso Rodrigues? Você gosta de Isso? xingamento na hora do sexo? Que tipo de xingamento, assim? Vagabunda, biscate. Toma, vai, safado. Vai lá. Vai, Não era isso que vadia. você queria? Vai, sabe? Eu acho que é bom, Vai. sim. Se tiver bem quente, é bom. Liga, desliga, né, bicheia? Muita conversa antes do sexo. Liga ou desliga? Eu desligo. Acho que a gente já tem que ir Verdade, né? trabalhando. Ah. Põe a boca pra trabalhar. Abaixa a calça agora. Nudes no banheiro. Liga ou desliga? Ah, eu desligo. Mas normalmente é uma... Acho que assim, se eu tiver... Eu namoro, né? É. Se eu tiver solteiro, sim, por que não? Agora, assim... Pra que eu vou querer o nude dele se eu já vejo, né? Então, Sexo em balada. O famoso banheirão. Liga ou desliga? nunca fiz. Nunca tive coragem. Desliga. Desligo. Tá. Eu acho muito exposto. Sussurrar em outro idioma. Liga ou desliga? Cara, a gente às vezes não sabe nem o português. Oh my God! Brincadeira. Yes. Come on, baby. Oh my God! Ah, yeah! Não E rola, é né? dos vídeos, esse é dos vídeos que a gente assiste, né? Quanto tempo nós temos aí, produção? Nós estamos escutando quanto tempo? 54. A gente tem que ir já pro próximo quadro. Isso, gente. E aqui eu encerro meu quadro Liga ou Desliga. Foi um prazer recebê-lo aqui. A gente vai pro Kama Sutra ou a gente vai direto pro gemidão? Vamos pro gemidão, a bicha tá gemendo horrores. Vamos pro aqui. gemidão. Ó, aqui é o seguinte, ó, gemidão temático. Nós vamos dar um tema, você vai gemer conforme o tema. A senhora já fez o aquecimento? Deixa eu beber um como a senhora já pouquinho deu antes. spoiler, a senhora... A gente vai gemer também ou só convidado? Ah, não, só convidado. Não quero mais gemer aqui não, gente. Eu gemei tanto esse programa. Vamos lá. Tô gemendo desde quando cheguei da minha casa. Não, eu acho que vamos dificultar. O Daniel escolhe alguém, pra ele não gemer sozinho. Tá. A gente escolhe um tema, cada tema ele escolhe um. Isso, pode ser. Seu? A gente vai ser... Vai. Você começa? Não, o Daniel. Não, começa com o tema. Ah, com Ah, tema? tá, o Posso tema. falar um? Vai, por favor, que eu tô sem criatividade. Uma noite fria e uma taça de vinho. Você roubou minha O meu ideia. também. Aí eu acho que tem que ser uma coisa mais suave. Isso. Aí eu vou dar o meu agora que eu já... Não, agora ele escolhe um de Escolhe alguém fazer um. Escolhe um de nós três. Escolhe um das Ah, três. bicho. Pai, você não queria? O que é uma noite fria? Uma noite fria, uma taça de Ai, não, vinho. faz isso comigo. Não, de novo, não. Vai, Ah, isso vira meme depois de comigo o tempo todo. Eu vou ser bem discreto agora. imagina se ela não fosse discreta. Eu tô pensando no frio. Agora você vai cuidar o tema. Entrou com força.
Olha alguém agora, dessa aí. Ele. Ai, sabia que tava pra mim. Vai, a senhora adora entrou com força, vai. A senhora é boa nisso. Vai, mas eu ri, Lembra do cara. meu soluço? Já foi? O gemido foi esse? Nossa, que gemido. Foi esse? Vai, Vai ó. de novo, que eu não... Ah, aqui pra você, ó. Vai. Próximo tema. Vamos lá. Não pode repetir as pessoas, tá? Não pode mexer as pessoas. Próximo tema, vagabunda. Ah, mas É você. Eu tô sem ideia, pode ser vocês. Senão eu vou inventar uma coisa mó aleatória aqui, vocês estão fodidos. Tá. O sexo tá ruim, mas você quer que o cara goze logo. Ixi, você se fudeu, que eu sei o que vai fazer com ele. Aí você tem que acelerar, né? Aí você fala assim, ai, vai, ai, não para, Vai lá. É bem isso mesmo, né? Você precisa colocar motivação ali no boy. Tá moendo, a gente tá gozando. Ai, não vou conseguir. Então para, vambora. Spoiler, Mika, é você. Vai. Não, ele vai escolher? Escolhe. Quem você escolhe? Ai, vagabunda! Quer saber? Vai. Ai, goza na minha boca, goza! A mãe dela assiste o programa, gente. Mãe, desculpa, é só um personagem. Ainda bem que a minha mãe não sabe acessar muitos... Professor do Né? Estado. Ai, gente, Ai, meu meu Deus. Deus. Eu já vou fazer um Kama Sutra rapidinho, um só. Ó, é o seguinte, ó. Miga, marca você aí, porque eu tô aqui perto dele. Aí você marca. A gente vai marcar uma posição sexual. Tá. E você vai perguntar algumas dicas e a gente vai falar qual que é a posição. Tem que descobrir qual que é a posição que nós estamos falando. Tudo bem. Peraí que fecha o olho. Qual pessoa Então, pra mim? depois... Ai! Eu tenho esse negocinho aqui. Só um momento. Tô de olho Depois a senhora fechado. conhece. Você pode fazer perguntas, tá? Ó, vou pôr aqui. Vou pôr... ó, Peraí, deixa eu ver. Dá pra ver? Não. Não, você não. Ele tá vendo. Eu Você não- pode falar, vai lá, pode começar. Perguntar. Pede dicas. Dicas. Pra acabar o sexo logo. Deitado... Não entendi. Vai. Você vai perguntar a dica? Ah, tá. É, ele que Ih, pergunta. Ah, tá. Tá certo, tá Vai lá, certo. Deitado ou em pé? Meio termo. Isso, meio termo. Pode ser os dois. A coluna faz curva? Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Depende, dá pra Vamos você fazer o curvar seguinte, em vamos- muitos vamos graus fazer e o em seguinte, menos você graus. escolhe o ativo ou o passivo? Pode ser passivo. Ah, tá. Então sim, a coluna faz curva. É o famoso de 4? G4. Nossa, ó. Ó, tem uma amiga minha que fala assim, quando acaba o sexo logo, ela fala assim, dá de 4, que ele gosta, acabou o rolê. Mas Exatamente. depende do boy, não, Vai, mais não uma, que essa acontece. é muito rápida. É, vai. Por causa Quer da ver? visão, né? Vai. Conhece a bicha. Mas ela vai se fuder nessa agora. Eu sou que eu? tradicional. Falando dele. Ah, Complicar muito. Nossa, seu olho é claro, amiga. Nossa. Castanho esverdeado. Castanho esverdeado. Do Deixa eu nada, ver. uma pauta aleatória. É Né? que ela me olhou assim, eu falei, nossa, aquele... Não olha ali não, tá? Eu vou trazer uma máscara na semana que vem. Deixa eu ver aqui. Nossa, essa aqui é nova. É Ainda nova. bem que tem hein? imagem, ainda bem que tem Cadê? imagem. Dá pra... certo. Ó, minha letra é maravilhosa, como vocês perceberam. Pode pedir, Dani. Levanta as pernas pra cima ou não? Você é passiva ou ativa? Ah, acho que a posição sempre tá na pessoa que é passiva, né? Vamos pensar sempre então nisso, né? não levanta as pernas pra cima. Não. Não. Essa é nova, hein? Achei difícil. Não, é fácil. É fácil. Às vezes ele É vai o falar... nome- é o nome que é mais complicado do que a posição. O ativo tá sentado? Tá deitado. Cavalinho? Não. Mas lembra? Mas lembra. 69. Não. Não. Como que é o Se nome? você errar o nome, mas acertar a posição, a gente aceita também. Isso, porque o nome é muito específico, o nome né? é muito específico. Eu acho que o boy vai estar deitado, aí de costas você tá 60. Não. Técnica. Princesa no trono. O boy tá, aceita assim o de boy tá costa deitado, pro você boy. senta assim como se estivesse no troninho. Gente, isso porque ela é calma, né? Do lar, reservada. E é isso, né, gente? Vai fazer mais alguma Você coisa? gosta dessa posição? É interessante. Quer passar Qual que é a sua posição favorita, amigo? Minha posição favorita é frango assado.
Por quê? Você gosta de olhar pra cara do boy, né? Porque acho que é de olhar, né? Tem É legal você conexão, captar se a né? pessoa tá sentindo prazer ou não. E sexo sem beijo na boca, rola? Sexo sem beijo na boca rola. Se você não conhece a pessoa, eu não sou muito de... Já aconteceu de eu fazer sexo com quem não conhecia e ser sem Já beijo pegou na homem boca. casado, hétero? Homem casado, hétero? Lá atrás, sim. Já peguei. Peguei alguns aí, sim. Vamos mentir, né? Ela tem uma setlist, então. E como você vê traição hoje? Como eu vejo a traição hoje, É. eu não vejo de uma forma leve, não. Eu acho que, assim, o relacionamento, ele precisa ser muito conversado, entendeu? Hoje a gente tem alguns estilos de relacionamento aí, e o que é conversado é aceitável. Por exemplo, eu mesmo, eu namoro faz 6 anos, e assim, desde o início a gente conversou. Então, eu não tenho essa de dividir, eu não aceito. Eu acho que tem que Monogâmico. ser- não. Você nunca pensou em nenhum momento assim em abrir, talvez? Não, eu acho que talvez a minha mentalidade não consegue se E o que organizar você isso. acha de quem faz? Eu acho que se você eu não tenho preconceito nenhum em relação a quem abre o relacionamento, entendeu? Tem seus fetiches aí. Eu Mas acho é no assim seu, que né? sendo conversado, entendeu? Eu acho que não tem nada errado naquilo que se conversa. Ô, Dani, eu acho que antes de eu terminar, tem uma pergunta que tá pairando na minha cabeça desde que a gente começou a conversar, que foi, você ainda carrega, assim, o rolê da culpa cristã? Ou isso é uma questão já resolvida pra você? Essa culpa de tudo que você viveu dentro da religião? Hoje não mais, né? Assim, o que eu carrego, assim, não digo a tristeza, assim, assim, por que eu não enxerguei antes, né? Porque, assim, a vida inteira me venderam a imagem de um Deus punitivo, né? Então, eu buscava um Deus que eu tinha medo dele, que eu não podia ser quem eu era, né? Então, assim, e aí, o que aconteceu? Quando eu caí nessa real, eu falei assim, não, peraí, já fiz de tudo, eu acho que não é isso, né? Eu comecei a enxergar Deus de outra forma, porque como você imagina Deus na sua alma, assim ele é, né? Então eu parei de ver Deus como esse ser que ele vai me punir se eu não fizer as coisas do jeito que ele quer. Tiranão, né? Exatamente. E aí eu comecei a me questionar, porque eu falo assim, como que esse Deus, ele pode ser tão bom e ele pode ser tão ruim ao mesmo tempo? Porque ele te promete o céu se você fizer tudo de acordo com aquilo que ele quer. Mas é um Deus também que morre, desce, se faz carne, morre pela humanidade. E aí fica, ele ama tanto, entendeu? Mas quando ele vai te mandar para o inferno, para um lago de fogo, e aí como se não bastasse esse lago de fogo pela eternidade, aí você se questiona, ele é bom ou ele é ruim? Aí as pessoas justificam, tem como resposta assim, mas ele é justo, ele é justiça, entendeu? Cara, mas nem a justiça, às vezes, dos homens, ela é tão severa dessa forma. Porque se, além de você ir para o inferno, que é um lugar ruim, né? Ainda você vai para um lago de fogo pela eternidade, né? Então eu acho que hoje eu vejo que o homem veio desde o início lá atrás, hoje só mudou o contexto. O homem veio desde lá atrás Com os mesmos problemas, né? isso, colocando medo para manter as pessoas ali, né? Então hoje eu vejo a igreja como um comércio, né? Uma empresa, na verdade, né? Então, para manter as pessoas ali, como era lá no tempo de Lutero, é a mesma coisa, só mudou o contexto mesmo. E assim, eu não vejo mais Deus dessa maneira. Então, quando você fala assim, como você imagina na sua alma, assim ele é, então eu construí a imagem de Deus de outra forma. Um Deus misericordioso, um Deus bondoso, né? E então, assim, eu me sinto leve. Na verdade, assim, eu nunca me senti, assim, punido por Deus, nem naquele tempo, porque eu sentia ele muito na minha alma, eu conversava com muita sinceridade, e eu sentia ele muito forte, né? E então, assim, a punição mesmo vinha dos outros, vinha das falas, vinha das pregações que você ouvia, então eu me sentia não daquele contexto, eu tava perdido. Mas é isso, o Puta Pode, ele vai desde o extremo, né? Do sexo, à religião, porque a religião é algo que permeia sempre, que nos perturba também algumas vezes, né?
E foi um ótimo programa, né, gente? Sim. Foi sim. O que você achou de estar sentadinho aqui hoje como nosso convidado, Daniel? Eu achei ótimo, assim, poder dividir um pouquinho pra vocês, tanto da minha parte triste e como hoje eu consigo, de alguma forma, levar algumas coisas com leveza. É claro que a gente tem as nossas dificuldades dia a dia, tem as nossas ansiedades, tudo, né? Mas, assim, que eu consegui superar isso, né? Porque eu acredito que tem outras pessoas também que de repente se encontra como eu estava, entendeu? Com certeza. Se Tem, sente bastante. presas ali a uma religião, se sente culpadas e não conseguem ser quem elas são, né? E quando na verdade, entendeu? Elas precisam, né, se libertar elas que têm que se libertar, não buscar uma libertação, elas têm que se libertar daquilo que está aprisionando elas. Eu acho que se fosse você terminar deixando uma mensagem pra galera que tá passando por isso, o que você falaria? O que você gostaria de ouvir naquela época que não foi dito pra você? E uma frase, né? Pra gente encerrar. E uma frase. Uma frase? Eu acho assim. Eu deixo assim, ó. Que você... Eu acho que é exatamente essa questão que eu falei, da forma com que você vê Deus, entendeu? Que a pessoa se questionasse, assim, entendeu? Tem uma frase que você já ouviu, uma frase que você leva na cabeça, que você queria deixar pra gente? Assim, uma frase que você sempre tem um mantra, assim, que marcou, que você leva? É essa que eu trouxe mesmo. Como você imagina Deus em sua alma, assim ele é. Então, que Deus você quer construir pra você? Qual que é a imagem desse Deus? Né? Que lindo. Que lindo. Né? Ainda mais como a gente vive num contexto muito religioso, independente de religião que for, é muito legal, amigo, essa mensagem. Eu acho que vale muita reflexão, porque somente os dois, né, o Shell e a Mika, eles estão dentro do contexto mais da galera de ensino médio, né? E essa galera de ensino médio busca muito essas referências. Né? É legal encontrar diferentes formas de ver Deus, diferentes pessoas que saíram desse lugar também. E que é possível você se libertar das suas amarras, né? Eu, particularmente, eu tô agora numa escola que é bem conservadora, com os alunos muito assim. Às vezes a gente vê o aluno que ele é aquilo que você falou. As pessoas, elas descobrem a gente antes da gente se descobrir. Então a gente bate o olho e a gente fala, esse é, mas você vê que é tão dentro da igreja, eu fico falando, qual que é meu papel aqui? Aí eu fico pensando, né? Mas eu também tenho que me colocar no meu lugar de professor. Exatamente. Mas é bom saber que você tem um par de ouvidos, né? Um ouvido sem julgar. Né? Gente, esse papo tá bom, mas nós vamos ter que encerrar por aqui, tá? A gente volta mais... Ah, sempre pra vocês, pega prazer. Sempre. Porque as loucas que elas vão falando até Jesus voltar, viu? Eu tenho que ficar cortando aqui. Foi incrível, foi um pouco tumultuado, um pouco bagunçado, mas vocês perceberam que tem coisas novas chegando aí, tem quadros novos, tem muita coisa que vai ser rotativa aqui, o cenário tá novo, as ideias são maravilhosas, né, bicha? É bem provável que essa aqui não vai ser o nosso único cenário também, né? A gente quer ir pro sofá, né, meninas? Também, Sim, né? exatamente. Então, gente, fica por aí conosco. É um prazer ter você aí do outro lado com a gente sempre, né? E isso aqui só acontece porque tem o retorno de vocês. E a gente tá muito feliz e empolgadas, a menina. Sim. Daniel, muito obrigado. Se você quiser, deixa suas redes arroba. sociais pra galera te conhecer mais. Eles vão procurar. Postar a sua vida, deixa aí pra gente. Certo. Procure como Daniel de Almeida. No Instagram? No Instagram. Fala Gente, pra eu sou cada- muito legal. Deixa eu só olhar aqui. Fechou. Deixa eu só ver que eu não... Mas a John coloca na descrição depois vai também. ter. Coloca aí Daniel de Almeida, Isso, vocês vão depois o encontrar, tá John minha coloca na fotinho descrição lá, também. tá bom? E ele coloca na descrição. Daniel é uma ótima pessoa pra falar também sobre questões relacionadas à educação especial, a essa pauta, essa demanda. Se você tiver alguma dúvida, estiver passando por alguma situação na escola de parente, de amigo, de filho, chama ele lá. Enfim, a bicha tem muito pra agregar. aí. Muito repertório. aí, né? Tem muito repertório. Na dúvida, chama. Tá? E aqui, puta... Pode! Até semana que vem, Semana que vem, galera. Beijo! Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!